De forma submissa que o Banrisul venha a ser privatizado. Nós é que vamos impedir isso. A oposição tenta dizer que haverá a privatização do Banrisul. Ora, vamos ser sérios. O governo federal queria a privatização do Banrisul. Todos os governadores privatizaram. E nós assumimos uma dívida de R$1 bilhão para não privatizar o Banrisul. Por quê? Porque nós queremos que o Banrisul continue trabalhando com RS Emprego, com juros mais baratos do que a instituição de financiamento da prefeitura. Nós queremos que o Banrisul continue financiando a agricultura, apesar do voto contra do PT no Pró-Rural. Nós achamos que, ao contrário da CRT, o Bradesco, o Real, o Unibanco, não vão poder prestar o serviço público e relevante que o Banrisul presta. E essa é a nossa regra sobre privatizações. Onde é possível transferir a iniciativa privada sem que o povo perca, e ao contrário, onde o povo pode ganhar, a privatização se justifica. Tanto que a China comunista está fazendo. Onde não há como substituir, caso do Banrisul, não pode e não vai haver privatização. E eu continuo achando, a venda da CRT e da CE foi uma falta de compromisso com a palavra. Mas se quiser usar falta de palavra e mentira, então lá vai. Olívio mentiu ao dizer que ia encampar os ônibus, encampou, não deu certo, desencampou. Eu vou ler aqui uma opinião insuspeita. Aqui em Porto Alegre, em 88, nós sentimos na carne uma experiência dessas. Experiência onde a esquerda tem que romper com uma prática, ela tem que dizer com clareza o que vai resultar do seu programa, sob pena de fazer promessas que não pode cumprir. Nós temos experiência disso nas administrações municipais, quando achávamos que poderíamos dar determinadas vantagens e propor reformas que depois se mostraram impossíveis. Aqui em Porto Alegre nós temos experiência disso. Pudemos examinar o fato de transporte coletivo, a tarifa não estava acima dos custos, isso nos causou um grande desgaste. Assinado Tarso Genro. Quando o senhor Olívio Dutra, para usar a expressão dele, foi caloteiro com Porto Alegre, prometendo encampar, encampando e depois acertando com os empresários de ônibus e retirando a encampação. No último debate, foi caloteiro de novo, ao dizer que a diferença é que tinha discutido com o orçamento participativo. Eu não me lembrava disso, pedi para darem uma olhada. O orçamento participativo teve a sua primeira reunião em setembro de 89. E o senhor Olívio Dutra mudou de opinião, sem consultar o orçamento participativo que não existia, 3 ou 4 meses antes, quando começou com acordos com a iniciativa privada, deixar a iniciativa privada cuidar do ônibus, que é essencial. Mas o Brito não pode deixar o telefone ser cuidado pela iniciativa privada. Qual é a diferença? É porque um é PT e o outro não é? Mudar a palavra, um não pode e o outro pode. Entregar a iniciativa privada, um não pode e o outro pode. Que tipo de ética é essa? Nós não abdicamos da palavra dita e empenhada. Ela tem valor para todos nós gaúchos. Tanto abdica quando precisa que abdicou. O senhor Olívio Dutra, em 88, foi aos programas eleitorais prometer a encampação. Fez a encampação em fevereiro. Foi um fracasso tão grande, foi uma confusão tão grande, foi um prejuízo tão grande que desonrou a palavra e devolveu as empresas. Algumas perguntas que Olívio não conseguiu responder no debate. Em que cidade ficaria a universidade estadual que ele prometeu criar? Não respondeu. Por que a Prefeitura de Porto Alegre não conseguiu melhorar a saúde depois da municipalização? Não respondeu. Qual foi a indústria que o PT conseguiu trazer para Porto Alegre nesses últimos 10 anos? Não respondeu. Tem uma coisa que os eleitores não perdoam num candidato: quando ele não tem respostas, não tem propostas e começa simplesmente a enrolar. O dinheiro público seja capilarizado para funcionar como emulador do desenvolvimento em todas as pontas. Enrola, enrola. Possibilite com esse dinheiro a emulação do desenvolvimento mais parelho e mais harmonioso por todas as regiões. Enrola, enrola. O Olívio sempre enrola. Quando falou, ele se perdeu, só enrola. Eu acho que o Olívio enrolou. Muito enrolador. Eu acho que ele enrolou. Acho que enrolou. Enrolou.
O Olívio se perde, não dá respostas, está sempre, como se diz, enrolando e está super nervoso. Eu acho que não tem como a população votar no PT, eu não entendo como é que ele tem votos, quando ele não consegue responder com precisão nenhuma das perguntas que são feitas, né? Tu pergunta para ele de agricultura, ele fala de saúde. Ele foge por um lado, foge pelo outro e não se decide, não diz de onde vai tirar os recursos, né? Qual é a origem, nem que projetos concretos ele tem. Eu fiquei decepcionado com o PT. Eu ia votar no Olívio, mas através do debate que eu vi antes, eu vi que a proposta do Brito é totalmente coerente e a do Olívio é muita demagogia. Sabe, fala, mas na prática não diz nada. E amanhã, Brito vai estar em Igrejinha aí na Oktoberfest em Santa Cruz do Sul. Se eu for eleito, eu prometo que eu não vou vender o patrimônio público, que eu vou valorizar os agricultores, que eu vou cuidar da saúde e dar bem-estar e emprego para todos. Você já deve estar cansado desse tipo de político que antes das eleições promete tudo e depois faz exatamente o contrário, né? Você pode até estar pensando em não votar em branco, anular seu voto. Não faça isso. Não desperdice o seu voto. Vote em quem no governo já provou honrar a sua palavra. Vote Olívio Dutra. Começa agora o programa Olívio Governador, para mudar o Rio Grande de verdade. Ontem à noite, o Rio Grande assistiu o primeiro debate na TV deste segundo turno. Foi na TV Bandeirantes. Mas os gaúchos que esperavam ver dois candidatos ao governo do estado tiveram uma surpresa. O que se viu foi o lançamento de um candidato às próximas eleições para a Prefeitura de Porto Alegre. Para a Prefeitura de Porto Alegre. Que a Prefeitura de Porto Alegre, nos serviços de saúde em Porto Alegre, a Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre na saúde de Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre em favor de Porto Alegre. Porto Alegre não ganhou para Porto Alegre, prefeito de Porto Alegre, dentro de Porto Alegre, melhorou em Porto Alegre. Esta eleição coloca em confronto dois projetos, duas maneiras de fazer política, dois candidatos. De um lado, um governo para todos, construído com participação popular. De outro, um governo para os grandes, sustentado pelos milhões gastos em publicidade. De um lado, o contato direto e franco com o cidadão, nas ruas, nas praças, em cada canto do Rio Grande. De outro, uma fantasia eletrônica, forjada nos estúdios de televisão, que tenta esconder o maior desemprego da história do Rio Grande. É tempo de emprego em todo o Rio Grande. De um lado, um candidato que honra a tradição do gaúcho de manter a palavra empenhada. De outro, palavras de ocasião. E palavra, para mim, é palavra. Nós não abdicamos da palavra dita e empenhada. Todo dia uma mentira. Vou fechar o IP, vou vender a CE, vou vender a CRT, é repetida na esperança que algum gaúcho acredite nisso. E eu continuo achando, a venda da CRT e da CE foi uma falta de compromisso com a palavra dada, empenhada e escrita. E são dois instrumentos que, se gerenciados eficazmente, sob o controle público, poderiam estar gerando receita para um Estado que alega não ter dinheiro para pagar direito os professores, pagar direito os brigadianos, o quadro geral, a polícia, que alega não ter dinheiro na hora certa para financiar os pequenos. O que a Prefeitura de Porto Alegre, nos últimos 10 anos, pode ajudar o Rio Grande e o Brasil, mostrando como trabalho seu, com resultado objetivo, em favor do emprego? A nossa política em Porto Alegre tem desenvolvido harmoniosamente o espaço da cidade, gerado oportunidades de emprego e de investimentos sem usar nenhum subsídio, sem fazer doação de dinheiro público. Agora mesmo, por exemplo, está se instalando um enorme empreendimento na cidade, que é o shopping ali do Cristal. Quanto de dinheiro público tem ali? Nenhum centavo. Nenhum centavo.
já está gerando 1.500 empregos, e com as 240 e tantas lojas que vai ter lá no seu interior, vai gerar mais de 4.000 empregos. Portanto, mais empregos do que a GM e a Ford se comprometeram como oponente em criar daqui a 5 anos. E eu fiquei aguardando que a saúde melhorasse. Não melhorou em Porto Alegre. É o caso Anitta. Brito está se referindo a Anitta da Rosa, que em março deste ano deu à luz no saguão do Hospital Fêmea, administrado pelo governo federal dos mesmos partidos de Brito. Mas para falar do assunto, ninguém melhor que a própria Anitta. Eu vou votar no Olívio. Por causa que eu acho que se ele tivesse no governo, né, do estado, não iria acontecer o que aconteceu comigo. Porque a minha rua não era asfaltada, o meu bairro também não. Minha rua não tinha nem nome. E depois que entrou a prefeitura de Porto Alegre, eles botaram nome, botaram asfalto, né? Arrumaram o colégio. E mais também o negócio dos postos de saúde, né? Que melhorou bastante o atendimento. Este governo atual, aqui no Rio Grande, em final de mandato, continua a política da ambulância-terapia, investindo em ambulância, 214 ambulâncias, para que as pessoas sejam jogadas dentro das ambulâncias e trazidas para as regiões mais densificadas, onde o atendimento, naturalmente, é mais difícil. Nós temos condições, sim, de, junto com a comunidade, através dos conselhos municipais de saúde, do Conselho Estadual de Saúde, dos consórcios entre os municípios e aplicando integralmente os 10% da receita tributária líquida, fazer a saúde pública ser um direito do cidadão, um dever do Estado. Foram anos ganhos em matéria de avanço democrático e avanço de qualidade da educação. Graças a isso também diminuiu a evasão, diminuiu a repetência, aumentou o número de estudantes. E aconteceu que desarticulou as escolas, desmontaram as escolas. Os professores estão completamente desmotivados e isso é um ciclo vicioso. O professor está desmotivado, desmotiva o aluno. Eu tenho 6 anos de prefeitura e comparando com os 22 que eu tinha de estado, eu recebo o dobro, mais um pouquinho. E nós vamos investir seriamente, sim, na escola técnica. A escola técnica em várias áreas, mas fundamentalmente na escola técnica agrícola, nas regiões que no nosso Rio Grande, a agricultura, em particular a agricultura de economia familiar e a pecuária, a agropecuária de pequeno porte tem importância enorme, econômica, social, cultural, para que a juventude possa apropriar-se de conhecimentos para aplicá-lo na sua própria comunidade. No nosso projeto, há a ideia e há a busca obsessiva de formas de ajudar a todos. Agricultura, indústria, grandes, médios, pequenos. Não tem, ao menos até hoje, não houve nenhum incentivo por parte do governo. Se ele está ajudando é para o grande, porque eu não vejo ajuda de lado nenhum. O Brito só estava governando para os grandes. Os pequenos produtores não têm incentivo. Nunca teve. Eu acho que está na hora de mudar. Nós queremos trabalhar o Rio Grande com essa visão, né, de desenvolver harmoniosamente em todas as regiões, em todos os setores, com a participação das pessoas, com o resgate da sua cidadania. Essa é a nossa proposta e essa tem sido a nossa prática e nós vamos aperfeiçoá-la com a sua participação. Eu achei o debate muito proveitoso para o eleitor. Eu achei que o Olívio se saiu bem melhor. O Olívio saiu muito bem nas perguntas, nas respostas. Ele deu a resposta pro Brito, apesar das provocações dele. E o Olívio se preocupou em dar uma visão mais geral do plano de governo dele. E que o Brito só fala com cinismo, aquilo que a gente já está enxergando, que depois da eleição ele não vai fazer. No Brito não tem como acreditar. Não, mas não merece crédito nenhum. Ele fala uma coisa, o povo acredita e depois faz outra, né? O governador tem que ter palavra, né? Quem faltou com a verdade uma vez, pode faltar da segunda vez. Olívio é 13. 13 é honestidade. O Olívio é uma pessoa simples. É o mais confiável. Porque ele é íntegro, ele é correto. Ele é muito sério. É mais povo. É o que nós estamos precisando. Chegou a hora de mudar o Rio Grande. Vamos juntos, vamos nos unir como uma só pessoa, como em muitas oportunidades da nossa história. E vamos colocar o nosso conterrâneo Olívio Dutra no governo do Rio Grande. Vem pra luta retomar o que é teu. Dia 25 de outubro, lembre-se, Olívio Dutra para governador. Gauchada, é hora da verdade. Venha conosco, confirme a vitória das oposições.
Agora é Olívio governador. Vamos dar a resposta, é nossa vez. Quem tem responsabilidade agora já sabe o que fazer. Agora é Olívio. Trabalhadores do campo e da cidade. Para recuperar a dignidade do povo do Rio Grande, Olívio Dutra, governador. Olívio Dutra é a cara do Rio Grande. É missioneiro, é galo que sabe brigar. Olívio Dutra é governo de verdade. Nesse gaúcho você pode confiar. Eu estou com um pouquinho de inveja de vocês, eu e muita gente por aqui. Porque vocês aí no Sul, mais uma vez, podem dar um belo exemplo para o Brasil. Votando de cabeça erguida, num governador identificado com as mudanças, com a justiça social, com o desenvolvimento, com a criação de empregos e tudo mais. Estou falando de Olívio Dutra, é claro.